Boa noite, meus irmãos. Vamos ler a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1, do verso 19 até o verso 27. Então, carta de Tiago, do capítulo 1, Tiago 1, 19 até os 27. Diz assim: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós rogamos, Pai, a Tua graça sobre nós nessa noite, que Teu Espírito Santo, Deus, fale aos nossos corações por meio da Tua palavra. Abra, Deus, do meu próprio coração e o coração de todos os meus irmãos, para recebermos a instrução que vem do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, existe uma versão do cristianismo que não incomoda basicamente ninguém. Não incomoda os ímpios, não incomoda ateus, não incomoda o Estado, não incomoda nem mesmo o diabo. É sobre esse cristianismo frio, morto, sem vida, que Tiago quer nos falar nessa noite. É aquele cristianismo em que nós nos guardamos do mundo com um cuidado extremo para não nos sujarmos. E de fato nós não nos sujamos, nós permanecemos completamente limpos. Mas do lado de fora dessa limpeza existe uma viúva em necessidade, existe um órfão crescendo sem que ninguém se importe com ele de verdade. E existem pessoas invisíveis à margem da sociedade, cuja presença nós ignoramos completamente. O cristão limpo passa por essas pessoas com a consciência tranquila de que suas obrigações religiosas já foram cumpridas no domingo à noite. Ele esteve no culto, ele levantou as mãos durante o louvor, ele até fez uma oração, e durante a Bíblia, durante a semana, ele se arriscou a ler alguns versículos bíblicos. Então o checklist da sua religião foi cumprido. Mas Tiago chama essa forma de cristianismo de inutilidade. Uma religião vã. Uma religião que não tem sentido. Porque há uma diferença brutal em guardar-se do mundo para não se contaminar com ele e guardar-se do mundo para ter força de transformar o mundo de acordo com a ética do reino de Deus. Existe uma diferença muito grande entre uma fé que tenta se proteger e uma fé que não se protege para alcançar aqueles que estão em necessidade. Acompanhe comigo então, mantenha sua Bíblia aberta no texto que nós lemos. Volte comigo para o verso 19 e para o verso 20. Tiago diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir. Pare aí comigo no pronto para ouvir. Para entendermos o que Tiago realmente está falando nesse texto, nós precisamos entender o seu contexto histórico judaico, né? Ecoando aqui a escola bíblica dominical de agora há pouco. A carta do apóstolo Tiago, o líder da igreja Tiago, ela se dirige aos judeus que estavam dispersos. Todos nós sabemos que depois que os judeus foram conquistados pela Babilônia,
várias comunidades judaicas começaram a se formar muito longe de Jerusalém, muito longe da Judeia. Muitas delas no Egito, outras na Babilônia, outras em regiões até mais longe ainda do seu ponto original. Alguns desses judeus haviam recebido a palavra do evangelho por meio da pregação de apóstolos ou de outros discípulos e haviam se convertido ao cristianismo. E essas comunidades judaico-cristãs agora estão espalhadas pelo mundo mediterrâneo, no Egito, na Síria, na Ásia Menor, e é a elas que Tiago está falando. Essas comunidades, elas viviam uma pressão de assimilação cultural desde os tempos em que os judeus caíram para o Império Babilônico. Mas eles mantinham sua unidade por meio de encontros semanais, especialmente nos sábados, em sinagogas judaicas. Nessas reuniões, a Torá era lida, explicada e aplicada à vida dessas pessoas. Eles mantinham a sua identidade e se distinguiam dos povos em redor por meio das práticas da sua própria religião. Mas aqui está um detalhe que nós não podemos ignorar. Quando ele fala, prestem atenção, sejam atentos e prontos para ouvir, nós temos que ter em mente que no primeiro século as pessoas não tinham Bíblias. Você não ia para uma igreja carregando a sua Bíblia desse jeito. Ter um texto impresso, aliás, impresso era impossível, né? Mas ter um texto escrito à mão naquele período era caríssimo. Então você certamente não teria uma Bíblia ou algo escrito para você acompanhar. Você ia na sinagoga para ouvir e você passava a semana inteira meditando naquilo que você tinha escutado durante a reunião na sinagoga. Agora, quando Tiago diz esteja pronto para ouvir, ele está operando, ele está dizendo essa frase dentro da sua raiz semítica, da sua raiz judaica, que muitas vezes nós podemos perder a ênfase deste pronto para ouvir no nosso idioma e na nossa cultura de forma geral. Em hebraico, ouvir não é uma operação cognitiva e tampouco somente auditiva. Ouvir já inclui um ato necessário de resposta. Quando o Antigo Testamento dizia que Israel não havia escutado ou ouvido a voz de Yahvé, ele não estava falando de simples audição, ele estava falando de obediência. Não ouvir a voz de Deus é sinônimo de não obedecê-lo, de não viver de acordo com aquilo que ele instrui. Não é à toa que o centro da religião judaica pode ser resumido em uma única frase que se encontra em Deuteronômio 6, de 4 a 7. Ouça, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as ensinarás diligentemente aos teus filhos. Falarás delas quando estiveres em casa e quando caminhares pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Meus irmãos, a intenção de Deus nunca foi que Israel ouvisse e arquivasse a informação que Deus havia transmitido. As verdades comunicadas por Deus na Torá deveriam habitar no coração e na mente daquelas pessoas 24 horas por dia. Eles sabiam esse texto de cor. Eles oravam esse texto. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Meus irmãos, ouvir aqui então é um ato deliberado de se submeter em obediência à palavra de Deus. Mas ele continua. Ele diz ainda no verso 19: cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Isso não é etiqueta social ou simplesmente uma dica de bom comportamento. A ideia de Tiago aqui é fazer aquilo que o Shema de Deus, o ouvir de Deus, realmente produz. Um ser humano que está pronto a ser parcimonioso, a esperar antes de reagir. Ele não fica aguardando um estímulo para que ele reaja instantaneamente, mas ele primeiro ouve a instrução que vem de Deus. Não é alguém que simplesmente recebe informação, mas é alguém que se deixa transformar pela informação que recebeu. Então, ouça, seja tardio para falar e seja tardio para se irar. E ele completa no versículo 20, porque a ira dos homens não produz a justiça de Deus.
Meus irmãos, não importa o quanto você se indigne com uma determinada situação, não importa o quanto você se deixe irar em qualquer situação, isso não é sinônimo de que Deus também esteja indignado. E tampouco é sinônimo de que Deus irá agir por causa da sua ira. E aqui nós temos então a nossa primeira aplicação desse texto. O quão apressado você é para falar o que você precisa falar. O quão apressado você é para não escutar o que as pessoas têm a dizer. O quão apressado você é para deixar com que a ira domine o seu coração, domine a sua mente, e você fale ou faça coisas que você se arrependa depois. A palavra de Deus é clara conosco nessa noite, meus irmãos. Nós devemos estar atentos a ouvir aquilo que Deus diz, nos submetermos a Ele e refrearmos os nossos impulsos o máximo que nós pudermos. Porque qualquer dos nossos sentimentos não é sinônimo de que Deus também esteja sentindo a mesma coisa. Verso 21. Portanto, despindo-vos de toda a imundícia e do transbordamento da maldade, recebei com mansidão a palavra implantada, que é poderosa para salvar as vossas almas. Meus irmãos, esse versículo é o coração desse sermão. Então vamos prestar bastante atenção nele, porque Deus quer nos comunicar verdades grandiosas a partir deste versículo especificamente. A palavra que aparece aqui, implantada, é uma palavra que Tiago escolheu para usar aqui nesse versículo, e ela simplesmente não aparece em nenhum outro texto do Novo Testamento. E a palavra implantada aqui, ela tem algumas nuances que eu quero trazer para vocês. E a primeira é o uso dessa palavra no contexto greco-romano desse período. Implantar aqui tem a ver com o contexto agrícola, de você pegar uma semente, enfiar no solo, regar aquela semente, aquela planta, aquele solo, e ver essa palavra, ver essa semente, aliás, crescendo. Mas se você me permite um parêntese, né, de alguém que está muito acostumado a dar aulas de botânica também, o contexto dessa palavra, ele também pode significar enxerto. Se você não sabe o que é um enxerto lá na jardinagem ou na agricultura, significa quando você corta um segmento de uma planta e insere o segmento de uma planta em uma outra planta. Isso é enxertar. Então, no sentido clássico dessa palavra, nós temos esse campo semântico que Tiago pretende alcançar nesse versículo. Nota o que ele está dizendo, que nós devemos acolher com mansidão a palavra que foi implantada ou enxertada em nós. A palavra foi enxertada na nossa própria natureza. A palavra foi enxertada dentro dos nossos corações. É isso que o Tiago está nos dizendo. E ela deve produzir os frutos para os quais ela foi plantada. Isso ecoa certamente as promessas de Jeremias no capítulo 31. Jeremias 31, no verso 33, diz o seguinte: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e não ensinará mais cada um a seu próximo e cada um a seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Meus irmãos, notem que a distinção que o profeta Jeremias faz não é uma distinção geográfica, aliás, que ele faz é uma distinção geográfica antes de ser uma distinção moral. A lei do Antigo Testamento foi entregue em pedras e estava fora do ser humano, exigindo um esforço externo, contrário à própria natureza caída do ser humano pecador. Por isso, a história de Israel é uma série de fracassos empilhados uns nos outros. Mas na nova aliança, por intermédio de Jesus Cristo, a lei muda de endereço. A lei agora não está localizada fora de você. Ela está implantada, enxertada naquilo que era um coração de pedra, mas que agora Deus transformou em um coração de carne. E é isso que nós devemos ter em mente, porque é isso que nos transforma em ouvintes verdadeiros da palavra de Deus. O fato de que a lei de Deus agora está enxertada nos nossos próprios corações. Mas aqui nós temos uma outra aplicação importante para nós nessa noite. Acompanhe comigo no versículo 21, antes de dizer
que a palavra foi implantada em nós, Tiago diz, deixando toda impureza e acúmulo de maldade. Meus irmãos, a palavra aqui significa despindo-vos. Algumas traduções até trazem esse vocabulário. É uma metáfora de vestuário. É uma metáfora em que nós tiramos a roupa para vestir uma outra roupa. Nós tiramos a roupa suja, aquela roupa velha, imunda, e nos aderimos a uma outra vestimenta. E, meus irmãos, ninguém se despe por acidente. Você não tira suas roupas sem querer. Você tira suas roupas deliberadamente. E é isso que Tiago quer nos dizer. Nós devemos nos despir, tirar a impureza e todo o acúmulo de maldade de dentro de nós. Em segundo lugar, ele diz que a palavra implantada não é algo que nós decidimos receber. Ela já foi implantada. Ela foi plantada e esse estado é pressuposto por Tiago. Então isso cria uma tensão deliberada no texto. Tiago não está falando para você sobre conversão inicial. Ele já está falando com pessoas que já têm a palavra habitando dentro de si. E está pedindo que essas pessoas cooperem com aquilo que já foi semeado. Ele pede, recebei com mansidão, acolham com mansidão a palavra em vocês. Ela já foi implantada, deixem que agora ela receba o espaço que lhe é devido. A mansidão aqui é exatamente o oposto da ira que Tiago mencionou no versículo 20. Ela não é passividade fraca, é uma disposição contente de ser moldado. O homem irado, que fala rápido demais, que não tem disposição de ouvir, ele não se deixa penetrar pela palavra. Mas o homem cuja palavra já foi implantada deve acolhê-la com mansidão para que essa palavra possa emergir com todo o poder que ela tem em si mesma. Então Tiago escreve para uma comunidade de cristãos que já tem a palavra implantada, mas essa palavra está sendo sufocada por ira, está sendo sufocada por falas precipitadas, e ele vai tratar mais ainda sobre isso no capítulo 3. Está sendo sufocada por divisões na igreja, por hierarquia social. E Tiago quer que isso seja apartado completamente do coração desses irmãos. A aplicação, então, mais honesta para a gente hoje, a respeito disso, não é sobre disciplina ou sobre leitura bíblica, apesar de eu encorajar fortemente que vocês o façam. Leiam as Bíblias de vocês. Mas a aplicação que nós devemos extrair aqui é sobre o que está impedindo a palavra de agir. O que está travando a palavra de Deus e impedindo que ela saia, que ela atue da forma como ela foi criada para atuar. Existe algum hábito que você tenha como parte da sua identidade que está retendo a palavra que foi implantada no seu coração? Será que a indiferença às outras pessoas, especialmente os vulneráveis, está impedindo que a palavra de Deus exerça o efeito que ela intenciona? Meus irmãos, todos os pecados que nós nos agarramos, mesmo após a nossa conversão, são empecilhos para que a palavra que foi enxertada em nós atue da forma como Deus quer que ela atua. Tiago nos exorta, então, a nos despirmos de toda imundícia, de toda maldade, e deixarmos que o Espírito de Deus, então, faça o seu trabalho por meio de nós. Verso 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Agora Tiago usa uma imagem muito memorável nesse versículo. Ele usa a imagem do espelho, mas não pensemos nós que o espelho no primeiro século era igual ao espelho que nós temos em nossas casas atualmente. O nosso espelho hoje é feito de vidro e reflete com muita precisão a nossa própria imagem. Mas não existiam espelhos de vidro no primeiro século. Isso é uma invenção bem posterior. O espelho para eles era alguma espécie de metal ou bronze extremamente polido, no qual nós poderíamos nos ver refletidos nele. Mas o reflexo não era tão bom assim.
Então, para que alguém realmente tivesse uma imagem muito nítida de si mesmo, a pessoa deveria se aproximar muito do espelho e deveria olhar bem, com atenção, os detalhes, pois não seria fácil de distinguir todos eles. Então, a visão do espelho de bronze era parcial, era uma visão trabalhosa e um tanto quanto imprecisa. Então, era assim, depois de todo esse esforço, seria muito estranho se a pessoa simplesmente se esquecesse daquilo que ela acabou de ver. Então note, você está lá, tem um espelho de bronze polido, você quer ver, você quer se ver, o penteado que você fez, a roupa que você colocou. Então você para, olha com atenção, tem que ver, mudar de ângulo, ver se a luz não está atrapalhando. Seria muita negligência você acabar esquecendo rapidamente aquilo que você viu. Mas a ilustração de Tiago é exatamente essa. Alguém que vai lá, faz todo um esforço para se ver no espelho e com pouco tempo já se esquece daquilo que acabou de ver, não se lembra mais de nada. O que essa pessoa está fazendo, segundo Tiago? Ela está fazendo um esforço inútil, um esforço vão. Ela se olha no espelho, mas no instante seguinte não se lembra mais do que viu. Qual foi o sentido então de se olhar? Tiago chama isso de auto-engano. Meus irmãos, é o mesmo auto-engano que o pastor Antônio falou conosco no sermão na semana passada. Tiago está continuando o seu raciocínio. Não se auto-enganem. E mais, esse engano não é passivo. Não é um engano que eu sofro porque alguém me enganou. Ele é um engano ativo, é um engano construído, sustentado por um raciocínio que até parece coerente por dentro. Funciona basicamente assim. Você ouve, você se esforça para ouvir, você sai da sua casa, você vem até a igreja, você fica 2 horas aqui, lê a Bíblia quando o pregador pede e você vai embora para sua casa. E na manhã seguinte, você não se lembra mais de nada. Aquilo simplesmente foi um ritual que você cumpriu, mas que não gerou absolutamente nada de novo na sua vida. É uma familiaridade frívola, uma familiaridade de quem tem contato com as coisas de Deus, mas simplesmente toma aquilo como garantido e não se importa com o significado do que as palavras realmente dizem. Pense com você mesmo. Qual foi o último sermão que você ouviu na sua vida e que realmente te moveu as pernas? Que realmente tirou você do seu lugar de conforto? O que mudou na semana seguinte, depois daquela ótima pregação que você ouviu? A palavra está implantada em você, mas você está deixando que ela dirija os seus passos? Ou você está caminhando numa direção contrária a que o Espírito Santo quer te conduzir? Há alguma coisa concreta que realmente tenha mudado na sua vida? A forma como você lida com o dinheiro, a forma como você lida com as pessoas, a sua ação no reino de Deus e a sua contribuição para a expansão do evangelho? Seja honesto consigo mesmo. Não deixe que o auto-engano distorça a sua mente como um homem que se olha no espelho e logo esquece daquilo que olhou. Verso 25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que fizer. Tiago agora mostra o contraste daquele homem no espelho que logo se esqueceu da sua imagem. Mas o contraste aqui, meus irmãos, não está em esforço. Está em 2 expressões que precisam ser entendidas juntas. O homem no espelho, ele contempla e vai embora. Ele olha e sai. Mas aquele praticante da palavra, ele se inclina para ver de perto. Ele se debruça com atenção. Ele permanece lá. Ele não vai embora. Mas eu quero que você se atente também a um outro detalhe. É que quando nós traduzimos aqui praticante da palavra, isso já é uma tradução para se adequar um pouquinho à forma como nós falamos aqui no Brasil. Mas o que o texto diz é literalmente um fazedor da palavra. Um fazedor da palavra. Ou seja, alguém que não se contenta simplesmente em ouvir, mas alguém que se dispõe a fazer, a executar a instrução que a palavra dá. Essa é a intenção. Aquele fazedor da palavra, ele não vai se contentar em sentar num domingo na cadeira de uma igreja e ouvir, e ouvir, e ouvir por anos. Ele vai se movimentar.
em direção ao que a palavra está comunicando a ele. Agora, nota o seguinte também. A lei perfeita a qual Tiago se refere é uma lei que cumpriu o seu destino. Acompanhe comigo, verso 25 de novo. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. Meus irmãos, Hebreus nos diz explicitamente, a lei do Antigo Testamento tinha sombra dos bens vindouros, não a própria imagem das coisas. A lei perfeita é a sombra que se tornou a substância. A lei a qual Tiago se refere é a lei que encontrou o seu alvo, é a lei que encontrou o seu objetivo na obra e na vida e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa lei é libertadora não porque ela reduziu as suas demandas, não porque ela reduziu as suas exigências agora na nova aliança. Pelo contrário, os padrões de Deus agora são infinitamente mais altos, porque ele se deu ao trabalho de enxertar a sua palavra no seu coração. Não ache você que você está sob um padrão menor do que estavam nossos irmãos do Antigo Testamento. A lei escrita no coração é um privilégio, mas é também uma imensa responsabilidade. Ao longo desses versículos, Tiago usa 3 expressões que funcionam como sinônimas. A primeira é a palavra que foi implantada, no versículo 21. A segunda é a lei da perfeita liberdade, do verso 25. E a terceira é palavra da verdade, do verso 18. São 3 ângulos descrevendo exatamente a mesma coisa. A palavra do evangelho que foi recebida e enxertada na natureza do crente. A palavra implantada descreve como ela opera. A lei perfeita descreve o que ela é. E da liberdade descreve o resultado que ela produz. Liberdade para sermos aquilo que Deus nos criou para ser. Quando Tiago, então, chama o evangelho de lei, ele não está confundindo categorias. Ele está fazendo um movimento teológico muito deliberado, nos dizendo que a Torá não foi abolida, mas ela encontrou o seu destino final na obra do Senhor Jesus Cristo. E agora a lei de Cristo está gravada nos nossos corações. E ela não pode produzir morte, imundícia ou impureza, mas deve fazer de nós instrumentos vivos do reino de Deus. Agora eu quero que você pense. Existem várias formas de obedecer. E muitas vezes nós vemos isso nas igrejas. Tem crente que parece que está o tempo inteiro calculando qual é o mínimo necessário para que ele permaneça sendo crente. Qual é o mínimo? Qual é o mínimo que ele tem que fazer? Você já deve ter visto isso no trabalho também, quando a pessoa está muito satisfeita no trabalho, mas não quer pedir demissão, ela quer receber todos os direitos que a CLT concede, então ela começa a fazer aquele corpinho mole, fazendo o mínimo. E parece que tem gente que trabalha sempre desse jeito, fazendo o mínimo só para não ficar desempregado. E tem crente que atua no reino de Deus dessa forma. Qual é o mínimo de obediência que eu tenho que ter? Qual é o mínimo de compromisso com o reino de Deus que eu tenho que ter para não ir para o inferno? Parece que essa é a única preocupação. Mas Tiago quer nos confrontar e nos pergunta então, será que nós obedecemos por medo das consequências ou porque a palavra realmente mudou quem nós somos, mudou o nosso próprio coração? Quem obedece por medo está sempre olhando para trás. Quem obedece porque foi transformado, está olhando sempre para frente, na direção da expansão do reino de Deus. Verso 26 e 27. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, nessa última parte do sermão e desse bloco de texto de Tiago, ele começa com a língua. Ele não começa com uma teologia, ele não começa com práticas de culto, nem com práticas devocionais pessoais. Ele diz com todas as letras: se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana o seu próprio coração e a sua religião não serve para nada. A pessoa que não controla a sua língua e se considera religiosa é um hipócrita. Ele está fingindo conscientemente.
É alguém que acredita que está bem, mas que no fundo revela facilmente o que tem dentro do seu próprio coração. A língua para Tiago é um órgão que mostra aquilo que tem dentro de nós e é impossível passar despercebido. Mas eu vou deixar essa ênfase para quando nós chegarmos nos próximos capítulos da carta, porque ele vai tratar sobre isso com mais detalhes. Eu quero me concentrar agora com você no verso 27. Tiago usa um vocabulário muito específico aqui, meus irmãos. Ele diz, a religião pura e sem mácula. Lembrem-se novamente que ele está falando para uma audiência de judeus. Religião pura e sem mácula tem um significado muito específico para essas pessoas. É um termo ritual técnico para aquilo que acontecia no templo no Antigo Testamento. Observância, adoração formal, ritual sacrificial. Para um judeu do primeiro século, religião evocava tudo isso. Pureza ritual, observância da lei, sacrifício de animais. Pura e sem mácula evocava todo o contexto do livro de Levítico. Pureza ritual, banhos cerimoniais. As palavras que Tiago usa, ele as usa de propósito. Basicamente, a intenção dele é a seguinte, é demonstrar que executar rituais para Deus, ainda que rituais prescritos, não significam absolutamente nada se você despreza o órfão e a viúva. Não tem sentido em vir para o culto e cantar músicas extremamente cristocêntricas. Não tem sentido discutir teologias e mais teologias. Não tem sentido nenhum você achar que é mais santo ou mais puro porque você sabe mais do que outras pessoas. Não tem sentido você achar que Deus se agrada de você porque você cumpre os rituais corretamente. Se você despreza os vulneráveis, a sua religião não significa nada. Você é só mais um hipócrita querendo agradar a Deus a partir de rituais. Mas Deus não se agrada de rituais vazios. Meus irmãos, para nós entendermos o peso do que Tiago está nos dizendo, deixe-me percorrer a escritura com você. Já em Gênesis, o ser humano foi criado para cuidar da criação. Essa é a vocação humana por excelência. Agora, no segundo pecado que nós temos registrado na Bíblia, quando Caim mata Abel, Deus pergunta a ele, onde está o seu irmão? E ele responde, será que eu sou tutor do meu irmão? Ou será que eu devo me preocupar com o meu irmão? E a resposta implícita na mente de Caim é que não. Mas a resposta de Deus é que sim. A vocação humana é exatamente essa: ser guarda, ser tutor, ser benfeitor de todos aqueles que carregam a imagem de Deus em si mesmos. A história da redenção, em parte, pode ser lida exatamente como a restauração dessa vocação. Primeiro em Israel, depois em Jesus Cristo e agora na igreja. Quando Deus estabeleceu os fundamentos da vida comunitária de Israel, os vulneráveis ocupavam posição central no plano de Deus e não uma posição periférica. A tríade da vocação de Israel podia ser interpretada como cuidar do estrangeiro, do órfão e da viúva. Se você já leu o Antigo Testamento, você leu essas três palavras várias e várias e várias vezes. Deuteronômio 10 coloca isso de forma devastadora. O Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, que não mostra parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe comida e roupa. Meus irmãos, o Deus criador do universo se importa com as pessoas vulneráveis, com as pessoas invisíveis. Não é coincidência também que a legislação do ano do jubileu, em Levítico 25, proíbe a cobrança de juros dos pobres. E que Êxodo 22, a lei dos espigolhamentos, garantia comida para os pobres e para os estrangeiros. Os dízimos trienais eram devidos aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Tudo isso estava no coração da lei de Deus. Ele revelou uma lei que protegia socialmente os desamparados, os marginalizados, aqueles a quem a sociedade, desde a antiguidade, tende a descartar. Quando nós chegamos nos profetas, a coisa não muda, pelo contrário, parece que se agrava.
Os profetas identificam o abandono das pessoas vulneráveis como a evidência primária da apostasia de Israel. Isaías 1 é certamente o texto mais impressionante. Deus declara com todas as letras que odeia os sacrifícios de Israel, que não suporta mais o ajuntamento de Israel, que vira o rosto para as orações falsas deles. E qual era a razão? Heresia doutrinária? Falta de ortodoxia? Certamente não era, mas o abandono dos pobres. O texto continua: aprendei a fazer o bem, buscai o juízo, reprimam o opressor, façam justiça ao órfão, tratem da causa da viúva. A adoração de Israel estava impecável. Os rituais estavam sendo observados. As festas estavam sendo celebradas. E Deus diz: eu não suporto mais a hipocrisia de vocês. E eu podia me estender por horas falando de Jeremias, Amós, Ezequiel, Miqueias, mas o argumento é sempre o mesmo. Deus puniu severamente Israel por não se lembrar de uma das suas vocações mais fundamentais, que era a proteção das pessoas vulneráveis. O salmista nos diz: o Senhor é o pai dos órfãos. Ele, Yahvé, é o protetor das viúvas. Ele levanta o pobre do pó e o necessitado do monturo. O Senhor guarda os estrangeiros, sustenta o órfão e a viúva, mas o caminho dos ímpios ele perturba. E o Salmo 82, Deus convoca os governantes a um tribunal e pronuncia julgamento sobre eles por uma razão: fazei justiça ao fraco e ao órfão, defendei o humilde e o necessitado, livrai o fraco e o pobre, tirem eles da mão dos ímpios. Agora, será que essa ênfase é só no Antigo Testamento? E é evidente que não, porque se nós vasculharmos os evangelhos, a ênfase de Jesus nesse tema chega a ser constrangedora para as nossas igrejas modernas. Quando João manda discípulos perguntar a Jesus se ele é o Messias, ele responde: digam a João, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e aos pobres é pregado o reino de Deus. A identidade de Jesus como Messias é caracterizada e comprovada por uma ajuda divina àqueles que padecem necessidade. E no Sermão do Monte, Jesus deixa claro: bem-aventurados os pobres e os mansos e os que têm fome e sede de justiça. E quando ele levanta em Nazaré da Galileia e lê o texto de Isaías 61, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse é o ministério de Jesus. Não é uma metáfora, meus irmãos. É um programa messiânico deliberado. Meus irmãos, nós certamente nos lembraremos também do texto em que Jesus diz com todas as letras: em verdade vos digo que sempre que o fizeste, alimentou e deu comida e deu água a um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Notem que Jesus não diz que servir os vulneráveis é como se estivéssemos servindo a Ele. Ele não diz isso. Ele diz que servir aos vulneráveis é servir a Ele. Em Lucas 16, Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro. Mas se você já se atentou a esse texto, não há um crime dramático no rico. O texto não diz que ele fez nada especificamente, terrível. Mas a ênfase de Jesus é que Lázaro está à porta dele todos os dias. E o rico passa por ele todos os dias. A condenação do rico não é por crueldade ativa, mas é por praticar a invisibilidade de alguém que ele tinha condições de socorrer. Meus irmãos, Jesus está descrevendo com certeza o cristão limpinho que eu comentei no início do sermão. Aquele que se recusa a lidar com as pessoas que estão em necessidade. E nós poderemos percorrer as cartas paulinas, as outras epístolas, e isso vai estar lá. Isso não vai sumir. Quando Tiago define religião pura e sem mácula, como visitar órfãos e viúvas nas suas tribulações, ele não está criando uma ética inovadora. Ele está condensando toda a revelação bíblica de um Deus que valoriza o pobre e o necessitado. Agora calma, que aqui compensa um parêntese ainda mais
em ano de eleições. A ressalva é: nós não devemos nos esquecer dos pobres. E isso não é um programa político, meus irmãos. Nós não devemos nos esquecer das pessoas que passam necessidade. Nós não devemos nos esquecer dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, daqueles que nada têm. E isso não tem nada a ver com política. Isso é missão de Deus, que foi confiada aos crentes. É nossa função fazer isso. Tem gente que vai dar um salto imenso se ouvir eu falar uma coisa dessa. Porque isso é coisa de não sei quem. Mas não tem como nos esquivarmos da realidade diante dos nossos olhos. Deus quer que nós sujemos as nossas mãos, trabalhando na sua obra, ajudando aqueles que nada têm. E cuidado, não se confunda também. Ajudar os pobres não é militar para que o governo os ajude com o dinheiro dos pobres. Essa não é uma missão que deve ser terceirizada para políticos. Essa é uma missão nossa. Não se trata do quanto você luta por causas sociais, se trata do quanto você coloca a sua mão na massa. Os testes de Tiago são concretos e nós devemos aplicá-los nas nossas vidas. O que sai da sua boca quando você fica irritado? Qual é a primeira coisa que você diz em uma conversa que te decepciona? Qual é a sua primeira reação quando algo que você não gostaria que acontecesse, acontece? E quem são os invisíveis que estão presentes na sua vida e que você tem ignorado? Quantas vezes você fez um favor a alguém que simplesmente não tinha condição nenhuma de retribuir? Quantas vezes você fortaleceu a mão do pobre? Quantas vezes você se preocupou com uma viúva? Quantas vezes você se propôs a ajudar alguém em vulnerabilidade extrema? Quantas vezes? Existe uma versão do cristianismo, meus irmãos, que, como eu disse, não incomoda ninguém. Não incomoda nem mesmo o diabo. Mas essa certamente não é a versão do cristianismo que Tiago e Deus nos convoca a viver nessa noite. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver de acordo com a sua palavra, sermos ouvintes e praticantes, fazedores da sua palavra, e não como um homem que vê sua imagem no espelho e logo em seguida se esquece. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus Santo, nós te rogamos, Pai, o teu perdão, a tua misericórdia sobre nós, Deus, porque muitas vezes nós ignoramos aqueles em necessidade em nossa volta. Fingimos, Deus, que eles não existem porque é cômodo, porque é fácil continuarmos por nossas vidas ignorando os seus mandamentos, Deus. Mas que o Senhor nos dê, Pai, por meio do teu Espírito Santo, a contrição, o arrependimento e a disposição de nos movermos na direção daqueles que precisam. Que nós possamos fazer disso não só um checklist na nossa semana, mas com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, fazendo isso sabendo que o Senhor é o alvo de todo esse trabalho. Que é a Ti que estamos fazendo, Deus. Que possamos honrá-lo, Deus, de acordo com aquilo que o Senhor nos prescreve. Em nome de Jesus Cristo. Amém.